Dom Bosco e Madre Mazarello deixaram em herança à Sociedade Salesiana e ao Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, presentes em mais de uma centena de países, um patrimônio de valores espirituais e pedagógicos como elementos fundantes da própria experiência de fé e do próprio modo de ser e agir. Este patrimônio é o que se costuma denominar salesianidade. Em 16 de agosto de 1815, no lugarejo de Bec, nascia um grande amigo das crianças, dos adolescentes, dos jovens, João Melchior Bosco, filho de Francisco Bosco e Margarida Oquiena. Era uma família pobre e João perdeu seu pai quando tinha apenas 2 anos. A mãe, Margarida, era analfabeta, mas sempre ajudou o filho a estudar. O menino João Bosco trabalhava e estudava com muitos sacrifícios. Ajudava sempre seus amigos, seus colegas. Gostava de entretê-los e contar-lhes histórias. Em 1835, entrou para o seminário de Chieri, onde estudou filosofia e teologia. Conseguiu formar-se padre em Turim em 1841. A maior parte das pessoas nunca havia frequentado a escola. O padre João Bosco ajudou então as crianças e os adolescentes pobres a estudar e ter uma profissão. Mostrou-lhes que a escola podia ser diferente. Com muita responsabilidade, reuniu os alunos para ensinar, divertir e entreter. Um jeito diferente de disseminar o saber. Criou núcleos de ensino baseados no afeto, na razão e na espiritualidade. Recebia bem todos os jovens, crianças ou adolescentes, pobres, abandonados, delinquentes, acolhia a todos. Dom Bosco reuniu então um grupo de jovens e colaboradores que carregaram as sementes do chamado Sistema Preventivo. Em 1859, nascia a Sociedade Salesiana. O nome salesiano deriva de São Francisco de Sales, proposto por Dom Bosco como modelo pelas suas características fundamentais: humanismo e bondade. Os salesianos são identificados pela sigla SDB, Salesianos de Dom Bosco. Em 1864, Dom Bosco foi pela primeira vez a Mornese, povoado entre Alessandria e Savona. Lá conheceu um grupo de moças que trabalhavam na pastoral da paróquia. Entre elas sobressaía Maria Domingas Mazarello. Dom Bosco já pensava em criar um instituto que pudesse fazer pelas meninas o que os salesianos já faziam pelos adolescentes e jovens. Naqueles tempos, não eram admitidas escolas mistas. Com outras 26 jovens, Maria Mazarello deu o seu consentimento. No ano seguinte, foi fundado o instituto que leva o nome de Filhas de Maria Auxiliadora, também conhecidas como Salesianas. E Maria Mazarello foi eleita superiora. De 1872 a 1881, Madre Mazarello exercitou sua maternidade espiritual através da formação das irmãs, das numerosas viagens, visitando as novas fundações, incrementando a expansão missionária do Instituto pela palavra escrita e pela doação cotidiana de sua vida, consumando-a no exercício da caridade paciente e benigna. Faleceu em Nizza, Monferrato, no dia 14 de maio de 1881. Dom Bosco tinha pressentimento de que sua obra estava destinada a durar e a expandir-se. Enquanto as fundações na Itália se desenvolviam em ritmo crescente, a obra salesiana dava os primeiros passos em países da Europa Ocidental. E as sementes brotaram. Nos últimos 13 anos de sua vida, Dom Bosco enviou missionários para vários outros países. No dia 31 de janeiro de 1888, aos 15 para as 5 da manhã, o campanário da Igreja de Maria Auxiliadora anunciava ao toque da hora do Ângelus o nascimento para o céu daquele que a piedade popular já chamava pelo seu título futuro, São João Bosco. Beatificado por Pio XI aos 2 de junho de 1929, foi canonizado pelo mesmo pontífice na Páscoa de 1º de abril de 1934. No encerramento das comemorações do primeiro centenário da morte de Dom Bosco, o Papa João Paulo II proclamou-o Pai e Mestre da Juventude, no dia 31 de janeiro de 1988.
Em terras americanas, ao longo de mais de um século, salesianos e salesianas vêm dedicando suas vidas e energias a inúmeras atividades apostólicas, particularmente ao cuidado da juventude, buscando adequar os ensinamentos dos fundadores e o carisma salesiano a cada região e a cada momento histórico. Em 1877, o bispo do Rio de Janeiro, Dom Pedro Maria de Lacerda, foi pessoalmente a Turim pedir a Dom Bosco a vinda dos salesianos para sua diocese. Dom Lacerda os conhecera quando, em 1875, a primeira expedição missionária destinada à Argentina fizera escala no porto do Rio de Janeiro. Optou-se pela abertura de um instituto nas colinas do bairro Santa Rosa, em Niterói, e não no Rio de Janeiro, onde graçava a febre amarela. Era uma época de um profundo anticlericalismo em algumas esferas da sociedade e de uma profunda religiosidade em outras. Então havia choque. Por princípios da monarquia, estava se dando certa abertura a outras confissões religiosas. Diante de tantas dificuldades, parecia iminente a obstrução da obra de Dom Bosco, recém-instalada no Brasil. Mas, apesar de tudo, a obra foi vitoriosa. E as sementes do sistema preventivo de Dom Bosco continuaram a germinar por todo o país e pelo resto do mundo. O que é a essência do sistema preventivo? É um sistema que consiste basicamente em prevenir o mal, conquistando a amizade, a confiança, a boa vontade do educando. Hoje se dá muita importância à afetividade, né? Dom Bosco colocou no tripé do sistema pedagógico dele uma palavra de difícil tradução em português, uma palavra italiana, amorevolezza, que alguns preferem tratar como afeto, outros como amizade, enfim, como carinho. Mas o que ele queria dizer é isso, é que a criança, o jovem, o adolescente, ele precisa ser amado pelo educador e sentir, perceber que é amado pelo educador. Eu disse que ele colocou um tripé, que é razão, religião e amorevolezza. Em todos os países onde atuam, salesianos e salesianas estão organizados em inspetorias. No Brasil, as inspetorias se congregam em duas instituições. CIB e CIS Brasil vêm unindo-se em várias iniciativas, somando esforços para ampliar e aprofundar o alcance da obra salesiana. Num movimento inédito na história das duas congregações, e eu diria mais, na história das congregações católicas em geral, a congregação dos Salesianos de Dom Bosco e a congregação das Filhas de Maria Auxiliadora criaram uma instituição, uma organização comum para reunir as escolas de ambas as congregações. E foi aí que surgiu a ideia da Rede Salesiana de Escolas. Para um país tão grande e diversificado como o nosso, uma rede de escolas do tamanho dele. São mais de 110 escolas, 90 mil alunos, 5 mil educadores em 70 cidades nos 4 cantos do país. A Rede Salesiana de Escolas tem comprometimento com a educação de excelência. Muito mais que educar, nossa missão é formar bons cristãos, honestos cidadãos e profissionais competentes. A aula que vale é a que desperta para a vida, que leva aos jovens e crianças uma educação que lhes dê propriedade sobre si mesmos, para que cada um seja capaz de fazer escolhas em direção ao melhor caminho. Na maior rede de escolas católicas do país, associada à ANEC, educar também é contribuir para a sociedade com atitude, senso crítico e honestidade. É despertar a cidadania e formar pessoas capazes de construir uma sociedade melhor. Valores verdadeiros como educação, respeito e fraternidade são a marca da Rede Salesiana de Escolas e motivo de orgulho para quem se apropria do ser RSE. Nunca o sistema preventivo foi tão atual
como é hoje. Seja na maneira de educar, seja nos princípios, nas premissas que devem sustentar a educação, seja sobretudo nessa preocupação com formar a nova geração para ser bons cristãos e honestos cidadãos. Desde 2002, sob inspiração do idealizador e fundador da obra salesiana Dom Bosco, as escolas se uniram em rede e, como primeiro trabalho conjunto, decidiram elaborar e produzir um material didático personalizado e exclusivo. O nosso aluno tem que ter em mãos um ferramental, e o nosso professor mais ainda, que lhe permita ajudar o aluno a aprender a aprender. É a primeira coleção completa de material didático que foi construída interdisciplinarmente, seguindo os parâmetros e diretrizes curriculares nacionais. A nossa intenção é que a essência do sistema preventivo salesiano esteja presente em cada livro utilizado nas salas de aula. Ou seja, a prática do amor educativo, da razão e a busca do transcendente. Os resultados desse investimento já podem ser vistos nas salas de aula, nos pátios, nos corredores, no dia a dia das escolas e, principalmente, na vida dos nossos educandos.